Prezados irmãos e irmãs, gostaria de ressaltar 3 pontos diante desta cena do Evangelho que acabamos de ouvir, motivados pelas leituras que antecederam o Evangelho e também já nos preparando para aquilo que nós vamos realizar na tarde de hoje, e que você também em sua casa terá a oportunidade de fazer, que é a adoração à cruz. Iremos nos inclinar diante da cruz, nos prostrar diante da cruz, porque o centro da celebração desta tarde de Sexta-feira Santa é a cruz. Por isso, gostaria de refletir brevemente 3 sentidos da cruz. Claro que teríamos ainda muitas outras referências, muitos outros sentidos que a cruz tem para nós cristãos, mas 3 deles que considero mais importantes: a cruz como contemplação da morte, depois a cruz de Cristo, alegria para o mundo, e por fim a cruz como porta para Deus. A primeira, a cruz, contemplação da morte. A cruz, meus irmãos, até a morte de Jesus, foi considerada um instrumento de morte infame. A cruz era a pior condenação que um homem nesta terra podia receber. A condenação à cruz eram somente para os malfeitores, os bandidos, para os assassínios, e para os judeus morrer na cruz não havia desgraça maior do que essa. Por isso o crucificado era considerado um desgraçado, alguém sem a graça de Deus, alguém que foi condenado sem a graça de Deus, um desgraçado, um condenado, um malfeitor, um bandido. E não é à toa que Jesus foi crucificado entre 2 bandidos. Em um dos anos em que nós meditamos este Evangelho, ainda há o diálogo dos 2 ladrões, e um daqueles ladrões, o chamado bom ladrão, ele ainda vai questionar o outro, dizendo: nós estamos aqui porque merecemos, nós reconhecemos aquilo que fizemos e o preço, a consequência da nossa atitude, mas ele não fez nada de mal para merecer a morte, e a morte na cruz. Por isso vejam, Jesus, no primeiro momento, ele foi condenado à pior morte que um ser humano poderia ser condenado. Por isso a cruz é instrumento de morte infame, e este sinal nasceu diante de nós desde a aurora de hoje, e praticamente este sinal está atravessando esta tarde, todo este dia de hoje, desta Sexta-feira Santa, durante a qual nós somos convidados a tomar atenção diante da cruz, para seguir com o pensamento e com o coração a paixão do Senhor, o caminho que vai desde a sua prisão até o Calvário, ou seja, até a sua morte. As horas deste dia, atravessada por um silêncio, não um silêncio qualquer, não estamos hoje em silêncio simplesmente por não falar, mas um silêncio espiritual, religioso, profundo. É dia de meditação, é dia de fato de concentrar-se neste mistério. Por isso é um dia de silêncio, e este dia de silêncio nos faz então sentir o significado da liturgia desta tarde: a adoração da cruz, a contemplação da morte. E aí o segundo sentido da cruz,
A cruz de Cristo como alegria para o mundo. Sim, foi na cruz que Cristo se manifestou como Senhor. Foi na cruz que Ele aceitou a morte e deu a vida. Não foi simplesmente morto, mas deu a vida. Este é o verdadeiro sentido da Sexta-feira Santa. Nós não estamos celebrando o Cristo morto, é o contrário, nós estamos celebrando o Cristo que deu a vida por nós. Não é a morte de Cristo que nós contemplamos hoje, mas é o contrário, é a entrega da vida de Cristo. Cristo entregou a sua vida por nós na cruz. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, ninguém me mata, eu a dou, eu entrego a minha vida por amor. Cristo sabia que isso haveria de acontecer, por isso muitas vezes preparou os discípulos para esse momento. E por que Jesus preparou tudo isso? Por que Jesus preparou aqueles discípulos para este momento da sua morte? E por que Jesus quer também preparar a cada um de nós para o momento da nossa morte também? Porque na verdade a nossa morte, ela será de certa forma o ápice da nossa vida, porque todos os dias nós somos chamados a nos entregar ao outro. O amor leva à verdadeira entrega. Por isso a cada dia nós nos entregamos. A cada dia nós muitas vezes temos que morrer. Morrer para dar a vida, morrer para proporcionar a vida. Cada esforço que eu faço é essa entrega. E por isso, assemelhando-se à morte de Cristo, tendo como motivação a morte de Cristo, essa morte de Cristo então é alegria sim para o mundo. Por quê? Porque Cristo não morreu, Cristo entregou a sua vida por nós. Por isso a cruz também é alegria para o mundo. Cristo aceitou a morte e deu a vida, deu a sua vida por nós, por todos os homens, por todos nós. Nós somos apenas uma pequena parte daqueles pelos quais Cristo deu a vida. Não há um único homem, não há um único homem desde o início até o fim do mundo por quem Ele não tenha dado a vida. Cristo deu a vida por todos, por todos. E celebrar esta verdade, reconhecer esta vida doada por todos, para redimir a todos, isso nos enche também de esperança, mas também de amor. A cruz, meus irmãos, é para nós então o sinal da redenção universal, a redenção do mundo inteiro. Pois mediante o madeiro da cruz é que se difundiu a alegria para o mundo inteiro. Como é importante, meus irmãos, nós tomarmos consciência disso ao longo da vida, mas que nós tenhamos a graça. Eu sempre gosto de afirmar isso, sempre peço a Deus que dê a mim isso, esta graça, e todos nós deveríamos sempre pedir esta graça, a graça de, na hora da nossa morte, nós não perdermos a lucidez da nossa fé. Talvez, nós não sabemos, mas no dia da nossa morte, talvez estaremos sedados por um aparelho, não sabemos como ela se dará, mas que nós tenhamos a lucidez da fé, de nos lembrar: Cristo morreu por mim, Cristo deu a vida por mim. E este é o sentido da celebração de hoje. Ele deu a sua vida a fim de que eu pudesse ser salvo, ser redimido e entrar na vida. E aí o terceiro sentido da celebração de hoje, da cruz, a cruz como porta. A cruz é então a nossa porta para Deus. A cruz é a porta que se abriu aos homens a Deus.
a porta através da qual Deus entrou definitivamente na história do homem, e nessa história Ele permanece. Ele permanece na nossa história, Ele permanece ao longo da nossa vida, até o fim. E no momento da nossa morte, nós teremos isso ainda mais real, ou ainda mais presente, certo. Mesmo que humanamente nós não estejamos lúcidos, mas na nossa fé, a fé que nós professamos a cada dia, irá garantir para nós a lucidez da fé naquele derradeiro momento, para que nós possamos compreender. A cruz é a porta através do qual Deus não cessa de entrar na nossa vida, mas ao mesmo tempo através da qual também eu posso entrar na vida com Deus, porque foi pela cruz que nos veio a vida eterna, pela cruz que nos veio a salvação. Por isso é que nós todos os dias, e às vezes até mais de uma vez no dia, nos persignamos fazendo o sinal da cruz e dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as vezes que nós fazemos isso, estamos fazendo um convite a Deus, um convite para que Deus venha a nós, e ao mesmo tempo nos unindo também a Deus. Por isso, unimos-nos com o sinal da cruz, para que Deus entre no nosso coração mediante a cruz, e também nós possamos de certa forma participar da vida, do coração de Deus. Por isso, meus irmãos, a cruz nos ensina a contemplar o mistério da morte, morte que tantas vezes e que tantas pessoas tanto fogem, morte que causa tanto medo, mas que diante hoje desse mistério nós compreendemos que na verdade a morte é o início de uma vida com Deus. É o que nós estamos celebrando também nesta tarde de hoje. Que a cruz então nos ajude a contemplar a morte, que a cruz de Cristo nos ajude a contemplar a alegria que Cristo trouxe ao mundo pela cruz, pela sua morte, e que a cruz, contemplando a cruz de hoje, nós possamos compreender que Ele é verdadeiramente a porta pela qual nós acessamos a Deus, e a porta pelo qual Deus quis acessar, Deus quis chegar até os homens. Assim seja. Amém.